Boa noite, galera. Tudo bem? Então, olha só. O nosso tema de hoje, antes de começar, eu preciso que vocês peguem aí a apostila de vocês, abram na página 61 para a gente poder continuar a aula da semana passada. Que eu pedi para vocês lerem esse texto, né, que fala sobre os circuitos da produção, o espaço industrial brasileiro, né? Eu já falar como se consolidou a indústria no nosso país. Tardiamente, né, quase 200 anos depois que tinha ocorrido a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, né, nós iniciamos a nossa aqui no nosso país. Então, para a gente poder entender, né, como aconteceu a industrialização no nosso país e por que ela se consolidou na região sudeste até hoje, apesar dela ter é, ido para outras regiões, né, ter se espalhado para outras regiões, por que ainda há uma grande concentração muito forte na região sudeste do nosso país, né? Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é o seguinte, que do século XVI ao século XIX, as atividades agropecuárias e extrativistas dominavam a economia do nosso país, até 1930. Isso ocorreu porque é aquela chamada política café com leite, né, que eu já comentei com vocês em outras aulas, né, onde se dominava, onde você tinha ali os políticos que dominavam o café e eram escolhidos, né, para representar o país a cada 4 anos, né, e aqueles que dominavam a questão do leite, né, era São Paulo com o café e o leite com Minas Gerais, né, então essa foi a chamada política café com leite. Então, a cafeicultura foi, durante muito tempo, aí, a nossa principal economia, sustentava o nosso país de fato. Mas até 1929, né, porque a gente exportava bastante grãos, né, do nosso café, principalmente para os Estados Unidos, né, em 1929 houve a ruptura da Bolsa de Nova York, que afetou o mundo inteiro, a produção do mundo inteiro, principalmente a nossa, que era muito dependente, principalmente do setor primário. Então, com isso, né, o nosso setor foi muito afetado, o nosso café foi afetado, né? Então não tinha mais para quem vender, né? O nosso principal comprador, que era os Estados Unidos, estava quebrado, não tinham mais como comprar. E outros países também. Então nós fomos afetados. Então a partir disso começou a se pensar na questão da industrialização dentro do nosso país. Isso vai acontecer a partir de 1930, né, a 45, com Getúlio Vargas, que vai trazer as primeiras bases, as primeiras ideias para a consolidação industrial dentro do nosso país. Porque até então, né, mesmo nesse período do café com leite, nós tínhamos algumas indústrias, mas não era aquela questão relevante, principalmente na questão da tecelagem, né, de tecidos, que foram as primeiras a se instalarem aqui no nosso país. Mas não era algo relevante, tão relevante. Com Getúlio Vargas, nós vamos ter justamente a industrialização nacional. A política dele, né, era uma política voltada principalmente para estimular a economia nacional através das indústrias, né? Então ele deu aí os primeiros passos para a industrialização nacional. Mas para ele trazer a industrialização nacional, era importante, né, que ele criasse principalmente as indústrias de base. O que são as indústrias de base? São aquelas indústrias que produzem o material necessário para outras indústrias se consolidarem, que é a chamada aí Companhia Siderúrgica Nacional, né? Que é justamente essa daqui, ó, Companhia Siderúrgica Nacional, conhecida como CSN, instalada lá no Rio de Janeiro. Então ela vai produzir a matéria-prima fundamental para outras indústrias, né? Para vir outras indústrias relevantes, porque no início vieram indústrias alimentícias, né? Indústrias de fabricação de roupas, calçados, que não eram também tão relevantes assim. Então as indústrias conhecidas como indústrias mais pesadas, né, precisavam vir para cá. Então por isso foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional. Temos também a criação da Petrobras nesse período, né, que ela é fundamental também para o surgimento de outras indústrias, né? E com isso ele também criou empresas públicas, né? Ou seja, empresas desenvolvidas pelo Estado, né? E a partir disso, leis trabalhistas. Então, as nossas leis hoje, né, para todo trabalhador que existe, né, ela foi consolidada principalmente nessa época de Getúlio Vargas, né? A nossa carteira de trabalho, né, foi criada justamente nessa época para que o trabalhador tivesse os seus direitos adquiridos, né, enquanto funcionário de uma empresa, né? E
foi desenvolvido, né, a partir com o passar dos anos, né, foi desenvolvendo cada vez mais essas leis trabalhistas. Temos também a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, chamado BNDES, que é um banco voltado justamente para ajudar essas empresas, né, com empréstimos, né, essas coisas quando as empresas estão precisando, né? Então seria um banco assim para poder estimular as empresas, né, a não demitirem seus funcionários, porque isso ajuda na economia do país, né? Quanto mais desenvolvimento tem as empresas, quanto mais trabalhadores ela contratar, melhor para a economia do país, tá? Então essa foi a contribuição de Getúlio Vargas, né, durante esse período aí para a industrialização do nosso país, os primeiros passos, né, a primeira revolução industrial do nosso país. A partir de 1945, aí sim nós vamos ter o aperfeiçoamento dessas ideias de Getúlio Vargas com o Juscelino Kubitschek, né, o JK, conhecido como JK. Porque aí vai ocorrer a modernização do nosso país, né? Então, de fato, ele vai pegar essas ideias, né, digamos assim, ideias não tão cruas, né, mas ele vai desenvolver essas ideias de Getúlio Vargas. Com isso, ele atrai, né, as multinacionais para o Brasil. Nossa, tem um errinho aqui, mas vocês não liguem não, tá? As multinacionais vindas para o Brasil, né? Para elas virem para cá, principalmente a indústria automobilística, né, que nós temos aí, várias, né, indústrias hoje nós temos aqui no nosso país, para que elas viessem para cá, precisava da matéria-prima, e a matéria-prima necessária é justamente o aço, tá? Então precisava ter indústrias de base aqui, a indústria siderúrgica, né, para poder ajudar, e a indústria de petróleo também, fundamental para isso, né? Com isso, ele também faz a construção de rodovias e estradas, porque vindo essas grandes quantidades de indústrias para cá, precisa fazer o escoamento dessa produção. E nós somos hoje completamente dependentes, né, do meio de transporte, né, de caminhões principalmente, né, somos dependentes de rodovias e estradas, justamente por causa de Juscelino Kubitschek, que desenvolveu, né, investiu muito nessa época em rodovias e estradas, né, o escoamento dessa produção. Então, a expansão da indústria de base, que é justamente a Companhia Siderúrgica Nacional, né, a ampliação e distribuição de energia para todo o país. Isso iniciou aqui com Getúlio Vargas também, mas se desenvolveu para todo o país com Juscelino Kubitschek. Por que isso aconteceu? Por que fala que a modernização ocorreu com Juscelino Kubitschek? Porque, principalmente, ele começou a desenvolver o nosso país, né, como um todo. Como um todo, assim que eu falo é o seguinte, porque existe uma concentração muito grande, né, principalmente nessa faixa litorânea do nosso país, né? Então, para levar desenvolvimento para outras regiões, principalmente para o interior do nosso país, ele transfere, né, faz a transferência da capital do país para Brasília. Então, faz-se a construção de Brasília lá dentro do estado de Goiás, né? Faz a construção de Brasília lá dentro do estado de Goiás e transfere a capital do país para lá justamente com uma proposta de desenvolvimento para essa região centro-oeste do nosso país e, consequentemente, a região norte. Né? Nós temos também a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial muito grande lá dentro, né, do estado do Amazonas, para desenvolvimento daquela região. Né? Então, por isso que fala que foi a modernização do nosso país. Então, assim, gente, para entender o porquê que a concentração industrial ainda está muito grande dentro da região sudeste, é justamente por causa disso, né? As primeiras indústrias que vieram, somente essas indústrias de peso multinacionais, vieram todas para a região sudeste, a grande maioria delas. E se concentram, né? A grande maioria ainda se concentram lá até hoje, né? Mesmo aquelas que migraram para o interior, né? Muitas não saíram da região, apenas saíram das capitais e migraram para o interior dos estados ali da região sudeste, mas elas concentram ainda escritórios dentro das capitais, então elas não saíram totalmente das capitais. Até aquelas que saíram da região sudeste e foram para outras regiões do Brasil, ainda concentram escritórios, né, dentro da região sudeste. Então, por isso que ela foi aí e ainda é a grande região industrial do nosso país, tá? Porque foi a partir dela que se iniciou e tem aí as principais indústrias, né, localizadas dentro da região sudeste. É uma região muito diversificada quando se fala nessa questão industrial, tá bom? Então, olha só, vocês vão agora fazer o seguinte, na página 62 da apostila de vocês, tá?
Vocês vão abrir aí a página 62. Então, vocês vão abrir aí a página 62. Tá? Vão responder primeiro, né? Responder essa atividade 1, baseado no texto. Tá bem fácil aí para vocês responderem, tá? A e B, tá? Vocês vão responder, não precisa copiar no caderno, tá? Não precisa copiar a questão no caderno, só faz a resposta. Depois você tem aí o gráfico, né? Gráfico 1, que mostra os imigrantes no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Então, você tem representado por essas cores, né? Alemães, portugueses, espanhóis, sírios e turcos, italianos, japoneses, outros, e o azul representa o total, a porcentagem, tá? Aqui, ó, cada um que vocês estão vendo aqui, o azul, representa a porcentagem, né, de imigrantes durante esses períodos, ó, aqui de 1884 a 1893, a quantidade de imigrantes que nós recebemos, de 1894 a 1903, 1904 a 1913, 1914 a 1923, 1924 a 1933. Então, essa é a porcentagem. Então, vocês vão estudar esse gráfico aqui para depois responder a letra C e a letra D, tá bom? Aí, não, a letra D não faz não, tá bom? Só a letra C, tá? Desculpa, só a letra C. Então, para hoje, vocês vão responder a letra A, a letra B, estudem o mapa aqui, tá bom? Para responder a letra C, tá bom? Então, por hoje, serão essas 3 questões para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Bom estudos para vocês e até já.